Boa noite, igreja. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A todos aí que estão assistindo essa live, assistindo esse culto de adoração a Deus. Nada mais é do que um culto de louvor e honra e glória ao nosso Deus, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz em nossas vidas, pelo cuidado de Deus por nossas vidas. Então, reserve esse momento agora para fazer o seu culto de adoração aí na sua casa, onde você estiver. Aos amigos também que estão assistindo, que possam ser impactados pela glória do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, engrandeça o nome dEle. Seja engrandecido. Nossa primeira canção. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aquele que nós estamos aguardando a tua volta e esperamos por esse momento, ansiosos por um dia estar na glória, um dia estar com o Senhor Jesus, onde ali não vai ter choro, não vai ter ranger de dentes, não vamos ter aflições. Ali nós só vamos apenas louvar o nome do Senhor Jesus e engrandecer o nome dele a todo momento. Cante conosco.
Que a glória do Senhor Jesus possa estar enchendo a tua casa, o teu lar. Faça dessa próxima canção a sua adoração, o seu louvor a Deus. Lembre-se dos momentos de louvor aqui na igreja também. Feche seus olhos e faça a sua adoração a Ele.
E o Senhor está no controle, Pai. E nós te louvamos por isso, Pai. E que a única certeza que nós temos, Senhor, é encontrar com o Senhor na glória, Pai. E que possamos estar realmente preparados para isso, Deus. Realmente estarmos preparados, Deus, para a Tua volta, Deus. Porque é isso que o mundo nos indica, Pai, que o Senhor está próximo. Que a Sua vinda está próxima, Pai. E nós estamos esperando, ansiosos, ó Deus, pela Tua presença. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, queremos nos encontrar contigo, ó Deus. Ó Deus, e louvar o Teu nome dia a dia, Deus. Em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Nós continuaremos estudando o Evangelho de João, abordando os 7 sinais, os 7 milagres que estão contidos neste Evangelho. Por isso hoje nós vamos entrar no 5º dos 7 sinais ou milagres destacados no Evangelho de João. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em João, no capítulo 6, do verso 16 a 21. João, capítulo 6, de 16 a 21. E diz assim a palavra do Senhor: E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro, e ainda não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Mas ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. O milagre de Jesus andando sobre as águas é um dos mais conhecidos. Até aqueles que não têm interesse pela Bíblia têm conhecimento desse milagre. É um milagre famoso. Além de João, Mateus e Marcos também registram o milagre, mostrando detalhes e informações que nos ajudam a entender, a compreender ainda melhor o texto de João. Este milagre sucede o sinal da multiplicação dos pães e dos peixes. O texto nos conta que logo após alimentar a multidão, Jesus envia seus discípulos de volta para Cafarnaum. Durante a viagem de volta para Cafarnaum, os discípulos, navegando pelo grande mar, pelo mar da Galileia, eles enfrentam uma grande tempestade, são surpreendidos por uma grande tempestade, que era algo até que comum naquela região por conta da localização geográfica, onde ficava ali o mar da Galileia. E ali então, no meio daquela tempestade, no escuro, os discípulos enxergaram Jesus andando sobre as águas.
Eles ficaram aterrorizados, né? O texto diz que eles temeram aquela visão, acreditando que estavam diante de um fantasma, diante de um espírito, né? Diante de algo estranho. Mas Jesus então pediu para que eles não tivessem medo e reconfortou o coração dos discípulos naquele momento. O Evangelho de Mateus, no capítulo 14, também conta esse milagre, e Mateus acrescenta ao milagre o fato de que Pedro, naquele momento, pula na água, né, ou pede a Jesus para andar sobre as águas, para ir ao encontro dele. Jesus concorda com o pedido de Pedro, e Pedro então, durante a caminhada dele sobre as águas, afunda e é salvo por Jesus. E o texto de João diz que depois de acalmar a tempestade, Jesus entra no barco e juntos eles seguem para o porto. A pergunta que se faz quando se lê esse texto é: por que Jesus andou sobre as águas? Por que Jesus andou sobre as águas? Quando lemos o Evangelho de Marcos, no capítulo 6, verso 45, que também destaca esse milagre, o texto diz que Jesus ordenou, que Jesus insistiu para que os discípulos saíssem sozinhos, mesmo sabendo por sua onisciência da existência da tempestade que viria, mesmo sabendo pela sua onisciência da dificuldade que os discípulos enfrentariam. Ainda assim, o texto diz que Jesus ordenou, pediu, insistiu para que eles entrassem no barco e tomassem aquela direção e navegassem em direção a Cafarnaum. A pergunta é: por que Jesus andou sobre as águas? Jesus andou sobre as águas para nos ensinar sobre a importância de navegar dentro da vontade de Deus. Jesus navegou sobre as águas para ensinar os seus discípulos sobre a importância de estar dentro da vontade de Deus. Veja lá o verso 14 e o verso 15 e 16 do texto de João. Vendo, pois, aqueles homens os milagres que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. Esse trecho que nós lemos mostra como foi agitado o dia de Jesus, como foi agitado aquele dia para Jesus e para os discípulos. Jesus havia alimentado uma multidão de 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. E o texto vai nos dizer que a multidão ficou maravilhada com tudo aquilo que presenciou e queriam fazer de Jesus rei dos judeus. O povo entendia que o propósito do ministério messiânico de Jesus era terreno. Eles viam em Jesus um possível líder para conduzi-los a uma revolta contra Roma. Eles não conseguiam entender o verdadeiro propósito da vinda de Jesus ao mundo. Veja, Jesus estava famoso, as pessoas o bajulavam, as pessoas queriam carregá-lo, no colo como um verdadeiro herói, por conta de tudo o que ele estava fazendo. E era exatamente esse tipo de glória que o diabo prometeu que daria a Jesus lá na tentação do deserto. Você se lembra? Veja o que diz lá Lucas capítulo 4, verso 6. E disse do diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Veja, irmãos, a vontade da multidão era entronizar Jesus como rei dos judeus, como Messias deste mundo. Marcos, na sua versão sobre esse milagre, faz uma observação que nos ajuda a entender o que havia no coração dos discípulos naquele momento. Veja o que diz Marcos, capítulo 6, 51 e 52. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, os discípulos, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. O texto está falando dos discípulos, dizendo que eles não haviam compreendido o milagre da multiplicação dos pães. Parece que para os discípulos, assim como para a multidão, a multiplicação dos pães serviu para alimentar uma vontade antiga, um desejo antigo
que os judeus tinham de se verem libertados do jugo romano. Os judeus eram subjugados, não é, pelos romanos e esperavam o Messias, mas esperavam o Messias que os libertasse desse jugo. Essa era a vontade dos discípulos e essa era a vontade da multidão que desejava levantar Jesus sobre os ombros e aclamá-lo como herói, aclamá-lo como rei dos judeus. É preciso que a gente entenda que o jugo dos romanos sobre os judeus era real. É preciso que a gente entenda que o anseio de livramento era justo. Todos queriam ser livres daquele jugo desigual que eles tinham com os romanos. Mas havia uma contradição entre a vontade de Deus e a vontade do povo e a vontade dos discípulos naquele momento, no que diz respeito à libertação que se daria. A vontade do povo era conquistar a liberdade pela espada, e a vontade de Deus era que a liberdade fosse realizada pela verdade. A vontade dos judeus era que o Messias fosse nacionalista, dos judeus apenas, e a vontade de Deus sempre foi enviar o Messias universal para todos. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. E Gênesis capítulo 12 diz assim: para Abraão Deus disse: por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus enviou o Messias, mas enviou o Messias para todos. E parece que tanto os discípulos quanto a multidão queriam um Messias, mas um Messias para eles, um Messias que os libertasse daquela situação que eles estavam vivendo. Eram vontades contraditórias, né? A vontade de Deus e a vontade dos discípulos e da multidão. Quando olhamos para o texto de João e comparamos com os outros relatos, né, de Marcos, por exemplo, nós temos a impressão de que os discípulos compartilhavam da mesma expectativa ou da mesma vontade da multidão. Os discípulos alimentavam essa mesma esperança e parece que lhes agradava a ideia de serem seguidores de um candidato a rei, de serem partidários de um Messias político, de um Messias guerreiro. Aquele era um momento em que os egos estavam sendo tentados. O ego de Jesus estava sendo tentado, mas o ego dos discípulos também estava sendo tentado. O texto diz que Jesus então se levanta, não é? E dá uma ordem aos seus discípulos, dizendo para que eles voltassem para Cafarnaum. Diante dessa tentação intensa, Jesus toma essa atitude. Ele envia os discípulos de volta para Cafarnaum e vai para o monte orar. A situação era crítica naquele momento. Em algumas versões aparece a palavra obrigou, o que mostra que havia uma tensão naquele momento. Enviar os discípulos por barco e subir ao monte para orar indica que Jesus viu naquela situação um perigo. Indica que Jesus, mais uma vez, estava vencendo a tentação do inimigo, rejeitando a glória deste mundo e abraçando a vontade do Pai. A vontade do povo era coroar Jesus ali mesmo. A vontade do povo era conquistar um reino pela força, mas a vontade de Deus era coroar seu Filho Jesus na cruz, formando o reino dos céus pelo amor, pela graça e pela misericórdia, e não pela espada, como queriam os discípulos e como queriam também a multidão. Mais tarde, na Bíblia, a gente vai ver Jesus entrando em Jerusalém, montado num burrinho, e novamente o povo vai aclamá-lo Rei dos Judeus. E lá em Lucas 19:42 vai dizer que Jesus chora por ver a multidão e ver que a multidão ainda se prendia à sua própria vontade, a vontade de fazê-lo rei pela força, pela espada. Jesus andou sobre as águas para mostrar que ele era Deus e que o seu reino era eterno e não temporal. Jesus andou sobre as águas para mostrar que ele não veio para fazer a vontade da multidão, mas sim para ser o Messias de Deus, ungido de Deus, para fazer a vontade de Deus.
Por isso, no verso 38, Jesus vai dizer: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Os discípulos entraram no barco contrariados naquele momento, porque no fundo eles concordavam com a multidão que queriam eleger Jesus como rei, como Messias guerreiro. Andar com Jesus é obedecer à vontade de Deus. Andar com Jesus é colocar Deus acima da nossa vontade pessoal. Queridos, a vida é um barco e o mundo é um mar. Nós só podemos navegar por este mundo com segurança, por este mar da vida com segurança, se nós estivermos dentro da vontade de Deus. Muitas vezes será difícil obedecer a Deus, muitas vezes será difícil aceitar a vontade de Deus. Como é difícil para nós aceitar o fato de que nós temos que ficar em casa nesse tempo agora. É difícil aceitar isso e é difícil muitas vezes até de entender isso. E muitos se revoltam contra Deus, se revoltam contra a situação, mas não compreendem que é preciso se submeter à vontade de Deus muitas vezes. Devemos crer, queridos, que Deus está no controle e crer que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Jesus andou sobre as águas. Jesus andou sobre as águas para nos ensinar sobre a importância de esperar com confiança. Verso 16 diz assim: e quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles, e o mar se levantou porque um grande vento assoprava. Diante da tentação de ser eleito rei pelo povo, depois de ter realizado o milagre da multiplicação, Jesus ordena aos seus discípulos que entrem no barco e naveguem em direção a Cafarnaum. A princípio os discípulos ficam contrariados, mas eles vão entender que era preciso fazer a vontade de Deus e não a vontade do povo. Quem quer navegar com Jesus precisa estar dentro da vontade de Deus e não seguindo a sua própria vontade. Na verdade, os discípulos vão demorar para entender isso, e vão entender isso bem mais tarde, depois da crucificação. O texto vai dizer também que Jesus, então, depois de despedir os discípulos, de obrigar os discípulos a entrarem no barco e caminharem em direção a Cafarnaum, ele sobe para um monte sozinho e começa o seu período de oração. Ali ele permanece até o anoitecer. Enquanto isso, os discípulos estão no meio do mar da Galileia, enfrentando uma terrível tempestade, porque o texto diz, o texto de Mateus 14, 24, diz que o vento soprava contra eles. O texto também vai mostrar que os discípulos enfrentaram aquela tempestade por várias horas, porque Jesus só vai aparecer diante deles na quarta vigília da noite, ou seja, já de madrugada. Isso nos leva a entender que os discípulos tiveram que enfrentar aquela situação por várias horas, durante um grande momento. Aquela não era a primeira tempestade que os discípulos enfrentavam. Se você olhar para Mateus capítulo 4, você vai ver ali eles enfrentando uma tempestade violenta. Mas a diferença entre aquela tempestade e esta que eles estavam vivendo ali, era que naquela ocasião, Jesus estava com eles no barco, diz o texto. Agora, eles estavam sozinhos, aterrorizados, clamando por socorro, porque Jesus não estava com ele. Foram várias horas de batalhas contra a tempestade. Foram várias horas de agonia, aguardando o socorro vindo de Deus. Naquela situação de desespero, os discípulos aprenderam então sobre a importância de esperar e confiar na providência de Deus. Irmãos, muitas vezes no barco da vida nós navegamos tranquilo, porque quando olhamos para o lado, quando olhamos para a popa, nós enxergamos Jesus deitado ali, descansando, mas conosco naquele barco. Ainda que os ventos estejam fortes, nos sentimos seguros vendo Jesus no barco conosco. Mas muitas vezes no barco da vida, durante a tempestade, nós olhamos para a popa, olhamos para a proa e não enxergamos Jesus. Muitas vezes no barco da vida, nós vamos nos sentir na mesma situação dos discípulos naquele momento, olhando para o barco, vendo a tempestade, olhando para o lado e não enxergando Jesus.
Clamamos, pedimos, suplicamos e ainda assim não enxergamos Jesus. Naquela tempestade, os discípulos aprenderam a esperar com fé. E fé, diz a Bíblia, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Os discípulos não enxergavam Jesus, mas Jesus os enxergava. Jesus estava no monte orando e aguardando o momento certo de agir, de operar o milagre, de alcançar aqueles que necessitavam da sua ajuda. Veja o que a Bíblia diz lá em Daniel capítulo 10. A Bíblia diz que quando Daniel recebeu a resposta da sua oração, o anjo disse para ele o seguinte: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Os discípulos nunca estiveram sozinhos, assim como nenhum servo ou serva de Deus está sozinho. Alguns irmãos estão em casa isolados, talvez assustados pela situação em que nós estamos vivendo, mas é preciso crer que não estamos sozinhos, que Deus, no tempo devido, na hora certa, virá ao nosso socorro, nos livrar dessa situação. Talvez agora, nesse momento, você esteja se sentindo como os discípulos num barco, abandonado, sozinho. Talvez agora, nesse momento, você esteja clamando a Deus por um livramento que não vem. Talvez você esteja agora clamando a Deus, pedindo socorro, olhando à sua volta e não enxergando Deus, não enxergando Jesus Cristo. Mas é preciso que você entenda que ainda que você não veja Jesus no teu barco, Ele está te vendo e Ele virá ao seu socorro no tempo devido. Por isso, querido, quando Jesus andou sobre as águas, Ele queria ensinar aos discípulos que era necessário ter fé e saber esperar com confiança no momento de Deus agir, na hora de Deus agir. Naquele dia ou naquela noite, Jesus andou sobre as águas para nos ensinar que nunca estamos sozinhos e que Deus nunca chega atrasado. Jesus andou sobre as águas, e Jesus andou sobre as águas para nos ensinar também sobre a importância da sua presença. Por que Jesus andou sobre as águas? Jesus andou sobre as águas para nos ensinar sobre a importância da sua presença. O Mar da Galileia é um lago, na verdade, de aproximadamente 21 quilômetros de extensão, e a sua largura máxima é de 14 quilômetros. A ideia dos discípulos era então navegar beirando a costa do Mar da Galileia até o porto de Betsaida, onde eles aguardariam a chegada de Jesus. Quando a gente olha para Marcos, tem essa impressão. Eles acreditavam que Jesus, depois de dispensar o povo, iria pegar uma carona no barco de alguém e encontrá-los ali em Betsaida, e depois então eles poderiam ir juntos, navegar juntos até Cafarnaum, que ficava bem próximo de Betsaida. Mas a Bíblia vai nos dizer que a tempestade os pegou de surpresa e o barco foi empurrado para o meio do mar por causa dos ventos. Mateus capítulo 14, versículo 24. O modo como Jesus alcançou o barco dos discípulos foi extraordinário. Eles estavam ali no meio daquele mar, no meio daquela ventania, no meio daquela tempestade, e de repente eles olham e enxergam Jesus vindo em sua direção. Eles estavam remando contra a força do vento, numa tentativa inútil de se salvar, de controlar o barco. E de repente eles enxergam alguém caminhando sobre o mar. Por que eles enxergam alguém? O texto diz que eles enxergam um vulto andando sobre as águas. A ideia de que alguém pudesse caminhar sobre as águas era tão inacreditável que os discípulos só poderiam supor que aquilo era uma aparição fantasmagórica ou até demoníaca. E por isso, aterrorizados, eles começaram a gritar de medo, diz o texto. Como alguém poderia andar sobre as águas como se estivesse andando sobre terra seca? Os discípulos só pararam de gritar quando ouviram uma voz conhecida dizendo: sou eu, não tenham medo. No meio da tempestade, as ovelhas ouviram a voz do seu pastor.
No meio da tempestade, as ovelhas reconheceram a voz do Supremo Pastor e se acalmaram. Era a voz de Jesus. Então Jesus sobe no barco, o vento se acalma e eles continuam a sua viagem em segurança até o lugar planejado. É interessante pensar que dessa vez Jesus não precisou repreender os ventos e o mar. A simples presença dele foi suficiente para transformar a tempestade em calmaria. Na verdade, Jesus não precisava sequer ter caminhado sobre as águas, pois ele poderia ter repreendido os ventos lá do monte ou ali na beira da praia. João, capítulo 4, num texto que nós já estudamos aqui, Jesus curou o filho de um oficial do rei à distância e poderia ter acalmado a tempestade também à distância, se assim ele quisesse. Então por que ele andou sobre as águas? Ele andou sobre as águas para ensinar os seus discípulos e para nos ensinar sobre a importância da sua presença no barco da vida. Os discípulos subiram naquele barco contrariados na sua vontade e sozinhos tiveram que enfrentar uma terrível tempestade. Certamente no meio da tempestade eles se lembraram da última tempestade que enfrentaram naquelas águas e se lembraram que naquela ocasião Jesus estava com eles. No meio daquela tempestade eles perceberam que navegar pelo mar da vida sem Jesus é uma roubada, uma loucura, uma insensatez, porque a ausência de Jesus traz perigo na nossa caminhada ou no nosso navegar. A ausência de Jesus traz perigo para a nossa vida. Andar sem Jesus é um verdadeiro perigo. Eles deviam aprender que quando a fé está depositada em Cristo, o Filho de Deus, não há o que temer. Eles deviam aprender que quando Jesus está no barco, a viagem se torna segura, ainda que no meio de ventos contrários. Existe uma história interessante que ilustra muito bem esse momento dos discípulos e eu quero que você preste atenção nela. Meu pai é o piloto. Uma grande quantidade de passageiros estava na sala de embarque daquele aeroporto, aguardando o início da chamada para o embarque e início do seu voo. Num cantinho daquela sala também estava uma criança, um menino que aparentava uns 10 anos de idade. Ele estava sozinho, segurando uma pequena mochila e se divertindo com o seu joguinho eletrônico. Os atendentes da companhia começaram a fazer o embarque dos passageiros, chamando primeiramente aquela criança, que brincava e olhava os aviões pousando e decolando da pista, demonstrando grande tranquilidade. A criança entrou no avião, assentou-se numa das primeiras fileiras, todos os procedimentos de praxe foram feitos para a decolagem e a criança permanecia ali, sozinha, assentada. Quando o avião decolou, ela tirou um pequeno desenho da sua mochilinha e começou a colorir. Todos começaram a ficar admirados e até meio perplexos. Como aquela criança estava viajando sozinha e tinha tanta tranquilidade? Outras crianças no mesmo voo estavam ansiosas, choravam, faziam aquilo que geralmente as crianças fazem em voos. Lá pelo meio da viagem, uma turbulência é anunciada pelo comandante. Todos ficaram apreensivos, mas aquele garotinho continuava a sua atividade na maior tranquilidade possível, sem esboçar qualquer reação de medo ou desespero diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Quando a turbulência passou, uma das passageiras não aguentou a curiosidade e chegou próximo do menino e lhe disse: "Olá, tudo bem? Olha só, me responde uma coisa. Venho te observando desde a sala de embarque do aeroporto
e percebi que você está viajando sozinho e não parece ter medo de nada. Nem mesmo quando o avião entrou em turbulência, você ficou com medo. Parecia muito tranquilo. Você não tem medo do avião cair? O menino olhou para a moça, deu um pequeno sorriso de canto de boca e disse a ela: Por que eu teria medo? O meu pai é o piloto. Saber quem é o piloto do barco da vida faz toda a diferença. Todo medo se desfaz, toda insegurança se vai quando Jesus está no controle da nossa embarcação. Saber que Jesus está no controle nos traz segurança. Saber que Jesus está no barco conosco nos traz segurança. Saber que Jesus é o piloto da nossa vida deve nos trazer segurança, e essa deve ser a nossa fé. Jesus andou sobre as águas naquela noite para ensinar, ou para nos ensinar, que sem Ele a viagem é perigosa sempre. Jesus andou sobre as águas naquela noite para nos ensinar que a sua presença nos traz consolo, que a sua presença nos encoraja, que a sua presença nos torna fortes para enfrentar as adversidades dessa vida. Jesus andou sobre as águas para nos ensinar que sem Ele nada somos, nada podemos fazer. Sem Ele seremos engolidos pelas águas, ficaremos perdidos na imensidão das águas deste mundo, por causa dos ventos contrários que vêm sobre nós. É preciso valorizar a presença de Jesus, é preciso se alegrar com a presença de Jesus, é preciso buscar e permitir que Jesus se faça presente na nossa vida, no nosso barco. O verso 21 do capítulo 6 de João nos informa que os discípulos receberam Jesus de boa vontade no barco, e o barco foi conduzido ao seu destino. A Bíblia nos ensina que a vida é uma grande viagem, que todos os homens são peregrinos nesta terra, caminhando rumo à eternidade. A Bíblia também nos diz que a eternidade para alguns será um lugar de riso, de alegria e de felicidade, mas para outros será um lugar de choro, de lágrimas e de tristeza. Todos queremos chegar ao lugar de riso. Ninguém quer ir para o lugar do choro, não, ninguém. Todos queremos navegar pela vida com a segurança de que chegaremos ao porto seguro. Mas o fato é que nenhum de nós conhece o caminho. Porém, a Bíblia nos fala sobre Jesus. Jesus conhece o caminho, porque Ele é o caminho. Então, quando Jesus andou sobre as águas, Ele se apresentou para nos guiar durante a nossa viagem, assim como se apresentou para guiar os discípulos durante a sua viagem. Sem Jesus nós estamos perdidos, sem Jesus não chegaremos ao lugar seguro. Nesse momento, Jesus caminha em sua direção, esperando que você o convide para entrar no barco da sua vida e assumir o controle dele. A nossa oração é que você aceite a vontade de Deus, que você confie e espere no Senhor, e que permita que Jesus torne-se o piloto do barco que é a sua vida. Deus te abençoe. Estamos chegando ao fim de mais um culto. Nós queremos mandar aqui um abraço para os irmãos que aniversariaram nessa semana. Queremos lembrar aqui do irmão Aparício, que Deus abençoe o irmão Aparício. Queremos também lembrar das irmãs Lauriette e da irmã Iraci. Que Deus abençoe essas irmãs também, tá bom? Que o Senhor abençoe a vida de vocês, né? E que a cada dia vocês possam sentir a presença de Jesus no barco da vida, cuidando de vocês a cada instante e a cada momento. Mais uma vez eu quero agradecer a você que tem nos acompanhado, né? No nosso canal, desejando a vocês uma semana abençoada, cheia da graça e do cuidado de Deus. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos mais uma vez pela tua grandiosa presença no barco da nossa vida. Obrigado, Deus, porque em meio a tempestades, em meio a ventos contrários, nós podemos sentir, ó Deus amado, que o Senhor está olhando por cada um de nós
e podemos ver, ó Deus amado, o Teu agir, sentir, ó Deus, a Tua presença do nosso lado, no nosso barco, Pai. Ó Deus querido, nos ajude a atravessar esse tempo de tribulação, de turbulência, Pai, de ventos fortes. Nos ajude a vencer, ó Deus amado, esse tempo difícil, Pai, e que possamos, ó Deus amado, ver, ó Deus, a vitória, alcançar a vitória para a honra e glória do Teu nome, Pai. Visite agora, ó Deus, cada um dos Teus filhos que estão em suas casas, olhe para eles com amor, com graça, derramando sobre eles, ó Deus, da Tua bondade, Pai, e que todas as necessidades dos Teus filhos, sejam elas quais forem, possam ser, ó Deus amado, sanadas pelo Senhor, ó Pai, e pelo Seu poder. Assim nós oramos em nome de Jesus, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo alcance cada coração, em nome de Cristo. Amém, amém e amém.